Outro conceito importante que a gente já tem para construir esse sistema de gestão da qualidade é esse que está na tela. Vocês estão vendo aí, ciclo de vida do produto? Tá. Por que que é importante esse conceito do ciclo de vida quando a gente está falando em construir um sistema de gestão da qualidade? Primeiro ponto é que nós, como fabricantes ou pessoas que atuam dentro do dispositivo médico, nós somos responsáveis por tudo que acontece com esse produto dentro do ciclo de vida dele do produto. Então, por isso que esse conceito é importante. E o ciclo de vida de um produto médico vai de onde até onde? Então, tá aí na tela para vocês, tá? Então, ele vai desde o projeto de desenvolvimento até a parte de descarte e obsolescência desse produto. Então, tudo que acontece aí dentro desse que está compreendido dentro dessa estrutura, desde o projeto de desenvolvimento até descarte e obsolescência, eu sou responsável por o que acontece aí dentro. E aí é aquele ponto que a gente começa a conversar com vocês, por exemplo, quando a gente fala da gestão das parcerias. Então, vocês veem que aí, dentro do ciclo de vida do produto, em muitos momentos, né, a gente vai ter partes desse ciclo de vida terceirizados. Lembra que a gente falou dos terceiros? Então, é aquela coisa, a gente, enquanto terceiro, na nossa gestão das parcerias ali, né, que é um ponto que o sistema de gestão tem que fazer, a gente está falando desse terceiro, principalmente, assumindo uma etapa do processo ou etapa do ciclo de vida do produto, que teoricamente a responsabilidade é minha, eu deveria estar fazendo in-house, e aí eu estou delegando isso para um terceiro. Então, eu delego a tarefa, mas não delego a responsabilidade, tá? E aí, vocês estão vendo que eu coloquei alguns pontos que tem dentro do ciclo de vida do produto, né? Então, olha lá, a parte toda de compra dos fornecedores. Então, começa lá no projeto de desenvolvimento, depois a gente fazendo a gestão dos fornecedores, dos terceiros, todo o processo produtivo, parte de embalagem, rotulagem, instrução de uso, esterilização, se for o caso do nosso dispositivo, armazenamento, distribuição, atividades pós-mercado, por exemplo, instalação e assistência técnica, que é no caso dos dispositivos eletromédicos. Então, esse cara aí da instalação e assistência técnica também é muito comum a gente terceirizar essa operação, né, para as redes autorizadas, que a gente chama. Ele também é um terceiro crítico para a gente, tá? A parte da distribuição lá, como a gente falou, os distribuidores, né? E aí a parte de pós-mercado, vocês estão vendo que eu coloquei até numa corzinha diferente, e depois do descarte e obsolescência, a gente também é responsável por eles. Então, turma, voltando ao conceito do terceiro, né, e dessa responsabilidade que a gente tem dentro do ciclo de vida, vamos falar um pouco do distribuidor. Então, turma, dentro desse conceito que eu falei para vocês dos terceirizados, a gente poderia considerar que o distribuidor da gente, ele é cliente ou fornecedor? Ele é os dois? Fornecedor, né? O terceiro. Exatamente, eles são os dois. Então, ele é meu cliente na hora que ele compra o produto meu, e ele é meu fornecedor terceiro, né, que o Murilo falou e é real, ele é meu fornecedor terceiro. Que serviço que ele está me fornecendo, turma? De distribuição do produto. A distribuição, não só a distribuição. Quando a Até gente o fala mercado. E distribuição, armazenamento, né? exatamente, inclui tudo. Armazenamento, distribuição e atividades pós-mercado. Então, o que que significa atividades pós-mercado? Gente, eu tenho um distribuidor lá no Uzbequistão. Gente, quando tem um problema no mercado lá no Uzbequistão, vocês acham que eles vão ligar para quem? Ele vai ligar para o distribuidor para reclamar ou eles vão ligar aqui no Brasil para Ângelos? Eles ligam direto do distribuidor, o distribuidor entra em contato com a gente. Exatamente. Então, olha só, esse cara tá com a linha de frente nossa. Ele tá com uma atividade para gente que é extremamente crítica, que é justamente trazer as informações desse mercado, reclamação, tudo isso, as atividades pós-mercado. Então, o serviço que ele presta para a gente vai além, né? Armazenamento, distribuição e toda a atividade pós-mercado naquele país. Então, o meu sistema de gestão ele vai ter que ser montado encarando essa situação que eu tenho em relação ao distribuidor. Ora, ele vai ser tratado como cliente em determinadas operações porque ele está comprando nosso produto. Ora, ele é um fornecedor crítico nosso, é um terceiro extremamente crítico. Ele toma conta dos nossos registros de distribuição. Ele toma conta das reclamações que vêm desse mercado, certo? Ele faz do armazém dele para o armazém do cliente, faz o transporte. O
que pode acontecer nesse transporte? Pensa num dispositivo médico que é termolábil. Então, a gente cuida direitinho para chegar lá o container com data logger, tudo bonitinho, e o cara ou não armazena direito, ou na hora que ele vai transportar para esses clientes dele, que é o usuário final do nosso dispositivo, ele não considera isso, e aí faz um transporte inadequado e pode comprometer a segurança e desempenho do produto aí. Então, vocês veem que eles têm uma interface importante. Olha, ele guarda registros extremamente importantes sobre os nossos produtos. O registro de distribuição. Será que ele guarda o registro de distribuição dos nossos produtos para o cliente final dele, pelo tempo que a gente precisa que ele guarde? Ele faz essa retenção desse documento, ele armazena direitinho esse documento, que se eu tiver um caso de recall, ele consegue achar esse cliente final que ele enviou. Então, olha só, turma, a gente tem que se preocupar até a nossa porta para esse distribuidor e eu tenho que preocupar depois se esse distribuidor está fazendo a coisa certa até a porta do nosso cliente final. Então, olha como vai onerar o nosso sistema de gestão, como a gente tem que cuidar desse terceiro. Então, é importante a gente ter essa dimensão do ciclo de vida do produto, para na hora que a gente for trabalhar a parte toda de compras, a gente vai ter que ver, ao longo do ciclo de vida do produto, todos os terceiros que estão nessa cadeia. Como eu falei para vocês, a distribuição é um deles, às vezes a assistência técnica. Gente, assistência técnica, quando a gente usa redes autorizadas, às vezes o próprio distribuidor, a gente, no caso do eletromédico, ele se torna a pessoa, né, que faz no país a assistência técnica, por exemplo, do meu eletromédico, e se ele não estiver fazendo assistência técnica correta, se ele não estiver fazendo os processos corretos para o reparo dos equipamentos, estiver atravessando linhas que ele não pode atravessar nesses reparos, fazendo gambiarra que ele não deveria estar fazendo. Então, turma, tudo isso a gente tem que cuidar para conseguir garantir, então, a nossa responsabilidade. Então, ver o nosso sistema de gestão abraçando e cuidando desses terceiros, e controlando esses terceiros, porque é uma coisa que eu não estou fazendo in-house. Lembra, se eu estivesse fazendo dentro de casa, eu estaria também tendo controles para fazer. E a mesma coisa tem que se estender, o mesmo cuidado tem que se desprender para esses terceiros, tá? Outro ponto importante que eu coloquei aí dentro do ciclo de vida, vocês estão vendo que a parte de atividades pós-mercado, ela está em vermelhinho, está numa cor diferente. Por quê? Aí vai uma das diferenças entre a 13 e a 665. Lembra que eu falei para vocês no começo do curso? A 665, ela constrói minimamente um sistema de gestão, porque o foco dela é ter o controle da produção, as boas práticas de fabricação. Enquanto a 13485, ela tem um sistema de gestão mais robusto que se preocupa também com as boas práticas de fabricação, mas se preocupa também com as atividades que estão fora do muro da empresa. Então, quando a gente pensa na entrada lá no comercial e quando a gente pensa na saída, na vigilância pós-mercado. Então, a 13485, no sistema 13485, ele tem, vamos dizer assim, o precursor, né? É ele que começou dando as bases para a gente fazer a vigilância pós-mercado, tá? Quando ele tem aquelas ferramentas para a gente fazer de feedback, realimentação, que a gente vai ver conforme forem passando os requisitos. Então, ele é aquele precursor que deu base para estruturar toda a parte de vigilância pós-mercado que não tem na RDC. A RDC, ela fala só de reclamação. A 13485 fala de uma estrutura um pouco mais ampla para fazer essa vigilância pós-mercado. Por isso que eu coloquei aí, como o nosso treinamento é 13 com 665, e aí eu vou sinalizando para vocês conforme a gente for passando pelos requisitos da norma. Outro ponto importante para a gente considerar dentro do ciclo de vida do produto é a parte da obsolescência, turma. Então, obsolescência, quando eu falo, geralmente eu falo, eu gosto de dividir de uma forma didática para vocês entenderem, né? A obsolescência dos produtos, a gente é responsável pelo processo de obsolescência. Obsolescência não é simplesmente você ir lá e tirar do mercado e acabou, não fabricar mais, tá? Dependendo do tipo de produto, você não consegue fazer isso muito rápido, tá? Então, é só pensar no caso, por exemplo, dos produtos implantáveis, ou mesmo dos eletromédicos, que têm um tempo de vida útil um pouco maior. Então, quando a gente fala da obsolescência desses tipos de dispositivos médicos, a gente fala de um processo de obsolescência. E aí a gente tem duas situações, né? O que eu gosto de colocar para vocês é a obsolescência do bem e a obsolescência do mal, né? Só para didaticamente diferenciar isso para vocês. Então,
tanto numa situação quanto na outra, a gente é responsável pelos dois, né? Pelo processo de obsolescência em si, seja um processo ou seja uma coisa rápida, nós somos responsáveis por retirar a retirada desse produto do mercado. Então, o que eu gosto de falar para vocês é a obsolescência do bem, que é a mais simples. Então, o que que é a história aqui? Olha, é assim: eu tenho um dispositivo, tá, que está funcionando bem, é o estado da arte, é tudo fofinho, tem garantia, né? Ele é o nosso Fzão, lembra? Ele tem o nosso Fzão aqui, né? Ele tá todo bonitinho, atende, né, as questões de segurança e desempenho, tá funcionando maravilhoso. Porém, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo novas tecnologias e hoje eu teria algum substituto bem bom para colocar no lugar desse produto, certo? Então, o que que é a tendência? A tendência é a gente obsoletar esse produto e, ao longo do tempo, ser trocado pela essa nova tecnologia. Então, a gente vai estruturar, de acordo com o tipo do produto, um processo de obsolescência para ir tirando do mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de um eletromédico que tem um tempo de vida útil maior, né, tipo 10, 15 anos de vida, né, então esse realmente vai ser um processo de obsolescência que a gente vai acompanhar até que o último serial number daquele processo, daquele produto antigo tenha saído do mercado. Gostou desta aula? Então cadastre-se e receba informações sobre nossa próxima turma. Acesse o link na descrição.